E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que sim, porque nesse vídeo educativo de hoje eu trouxe o recap completo de um anime bem merda, mas que no meu vídeo ele fica divertido de se assistir. Nesse anime, o nosso herói era um adolescente comum, que apenas observava a vida passar sem ter nenhum objetivo grande em sua vida. Mas um dia ele foi teletransportado para outro mundo com a habilidade de trapaça, o que o tornou o mago mais forte de todos os tempos. Mas antes disso acontecer, o Taichi era apenas um estudante acima da média para os padrões normais. Ele frequentava o ensino médio e não era o mais brilhante intelectualmente, mas tinha um bom coração. Apesar disso, ele se achava mais importante do que realmente era, talvez por conta da sua relação de longa data com sua amiga de infância, uma bela garota chamada Rin. Certo dia, enquanto voltavam da escola, um círculo mágico apareceu subitamente debaixo deles, e sem entender o que estava acontecendo, o Taichi, em um ato impensado, empurrou a Rin para fora do círculo na esperança de protegê-la. No entanto, a Rin se agarrou a ele, e os dois foram transportados juntos para um mundo totalmente diferente. Quando abriram os olhos, o Taichi e a Rin se viram em um lugar que parecia saído de um RPG medieval. Ambos demoraram alguns segundos para se situar, e a Rin se levantou primeiro e começou a olhar ao redor. O Taichi correu até ela, e ambos verificaram seus telefones em busca de sinal ou de internet, mas perceberam que não havia nada. Frustrados, eles concluíram que estava em um lugar completamente desconectado do mundo, e enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, eles ouviram um som estrondoso, e então um cavalo negro com chifres e olhos ferozes apareceu diante deles. A criatura, que exalava uma aura ameaçadora, avançou sobre os dois, e o Taichi, em uma tentativa desesperada de proteger a Rin, gritou para que ela corresse, enquanto ele distraía o monstro. Provocando o cavalo, ele conseguiu afastá-lo, mas a situação ainda parecia desesperadora. E quando tudo parecia perdido, uma lâmina de vento cortou o ar e atingiu o pescoço da criatura. Em seguida, um homem robusto e careca, chamado Barada, apareceu e elogiou a coragem do Taichi, e imediatamente atacou o cavalo com sua espada. A criatura revidou com chamas que saíram de sua boca, mas antes que pudesse causar estragos, uma flecha enfeitiçada atingiu uma de suas pernas, imobilizando-a temporariamente. Um outro homem magro e de aparência astuta surgiu da vegetação ao redor, segurando um arco. Ele comentou sobre a resistência da criatura e destacou que sua flecha especial havia sido crucial. Logo em seguida, uma pequena maga, chamada Megila, finalizou o monstro com um poderoso feitiço de fogo. Feito isso, eles se apresentaram como membros da Guilda de Aventureiros, contratados para reduzir o número de monstros na área, especialmente esses perigosos, que é chamado de Cavalo de Obsidiana. O Taichi e a Rin, agora cientes de que estavam em um mundo de fantasia, decidiram seguir os aventureiros até a cidade mais próxima, e durante o trajeto, o grupo explicou que o número de monstros cresceu recentemente na região, e ele os alertou sobre a importância de estar armado e preparado para enfrentar os perigos. A Rin, ainda chateada com a decisão do Taichi de se sacrificar por ela, se recusou a falar com ele por um bom tempo, e durante a noite, os dois finalmente conversaram e resolveram suas diferenças. Na manhã seguinte, ao chegarem à cidade, o Barados apresentou a Guilda dos Aventureiros. Lá, o Taichi e a Rin foram informados de que eles precisariam realizar um teste de aptidão mágica para se registrarem como aventureiros. Um dispositivo especial em forma de bola de cristal foi então usado para medir suas capacidades mágicas, e quando a Rin tocou a bola, ela brilhou intensamente, com 4 cores diferentes, deixando a recepcionista surpresa. Já o Taichi, ao colocar a mão na bola, fez com que ela se rachasse completamente, o que provocou um alvoroço. A recepcionista, em pânico, chamou o mestre da guilda, o Gerard, e uma renomada aventureira chamada Miura, conhecida como a Espadachim Dourada. Eles decidiram que o Taichi e a Rin precisavam de orientação especial, e os levaram até uma cabana na floresta, onde eles conheceram a Lemia, uma maga experiente. A Lemia realizou novos testes com dispositivos mágicos de sua própria criação, e confirmou que ambos possuíam habilidades mágicas extraordinárias, então ela decidiu treiná-los pessoalmente. Enquanto isso, em um local desconhecido, duas figuras encapuzadas discutiam os eventos recentes. Um deles, chamado Gunnar, relatou ao líder que o ritual de invocação havia sido sabotado, mas devido ao poder do conjurador, o ritual ainda assim foi parcialmente bem sucedido. O líder, com uma presença ameaçadora, sorriu de forma sinistra e sugeriu que a chegada do Taichi e da Rin poderia se tornar uma chave para os seus planos futuros. Eles têm certeza de que algumas pessoas foram convocadas de outro mundo, mas ainda não sabe onde essas pessoas estão agora. O Gunnar acrescenta que eles usaram uma grande magia de rede para os encontrar, o que deixa o líder, Aeriel, muito satisfeito, e ele diz que tem grandes esperanças para a equipe. De volta à cabana, a Lemia revela que o Taichi tem uma capacidade mágica de 120 mil pontos e uma força mágica de 40 mil pontos, enquanto a Rin tem uma capacidade mágica de 37 mil pontos e uma força mágica de 5 mil. Ela comenta que esses números são impressionantes, especialmente considerando que cavaleiros de classe alta e magos reais costumam ter uma capacidade mágica superior a 10 mil e uma força mágica acima de 2 mil. Por isso,
isso, ambos possuem valores excepcionalmente altos, o que os coloca entre os seres mais fortes deste mundo. A Lemia também menciona que ela mesma é considerada a maga mais forte do reino, tendo uma capacidade mágica de 43 mil pontos e uma força mágica de 6 mil pontos, enquanto a Miura possui uma capacidade mágica de 3.800 e uma força de 500. Ela enfatiza que apesar do imenso poder dos dois, sem um treinamento adequado, eles podem acabar prejudicando a si mesmos e aos outros ao seu redor. Por isso, ela quer que ambos se tornem seus aprendizes. Ela explica ao Taichi que se ele treinar adequadamente, ele pode se tornar tão poderoso ao ponto de travar guerras contra nações inteiras e ainda sair vitorioso. Durante a conversa, a Lemia faz algumas insinuações provocativas que a Rin não gosta nem um pouco. Irritada, ela interrompe o diálogo, tentando trazer o Taichi de volta à realidade. E no dia seguinte, a Lemia prepara um café da manhã reforçado para os dois e começa a ensinar os fundamentos da magia. Ela explica que existem duas formas principais de utilizar magia, através de feitiços e de feitiçaria. Os feitiços exigem encantamentos para canalizar a energia mágica aos espíritos, que por sua vez materializam os feitiços. Já a feitiçaria envolve contratos de mestre e servo entre o mago e os espíritos, permitindo um controle mais direto e poderoso. A Lemia detalha que existem 4 elementos básicos: o fogo, a água, a terra e o vento. Geralmente os magos conseguem manipular apenas um elemento, mas em casos raros, alguns conseguem dominar 2 ou até mesmo 3. A Miura, por exemplo, é uma maga que utiliza fogo e terra, e a Lemia revela que a Rin é ainda mais especial, pois ela consegue controlar todos os 4 elementos, algo extremamente raro nesse mundo. Quanto ao Taichi, a Lemia explica que eles ainda não sabem quais elementos ele pode usar, então somente depois que ele formar um contrato com o espírito, eles poderão descobrir os seus fundamentos. Ela comenta que no passado existiam magos que dominavam os elementos da luz, das trevas e do espaço-tempo, e que o Taichi tem potencial para se tornar o mago mais poderoso do mundo. Durante o treinamento na floresta, a Lemia ensina o Taichi a canalizar magia em suas mãos para melhorar suas capacidades físicas. Ele passa horas praticando, mas encontra algumas dificuldades. Enquanto se esforça, ele ouve a voz de uma garota o encorajando. Confuso, ele não entende de onde veio a voz, pois apenas ele parece ouvi-la. Ao mesmo tempo, a Miura ensina a Rin a criar feitiços. Ela explica que a chave para isso é ter uma imaginação clara, e a Rin surpreende a Miura ao conjurar um feitiço de fogo com chamas azuis, algo completamente inédito. A Miura elogia a Rin, chamando-a de prodígio, e isso deixa a Rin bastante motivada. Mais tarde, a Rin visita o Taichi e percebe que ele está desanimado por não conseguir realizar o aprimoramento físico. Para animá-lo, ela o incentiva a tentar novamente, e desta vez o Taichi consegue canalizar sua magia, fazendo sua mão brilhar. Então ele novamente ouve a misteriosa voz infantil, que parece de alguma forma guiá-lo. A Rin, assustada, sugere que talvez ele deva ser preso, já que ele está ouvindo a voz de uma criança, ou se ele tiver sorte, pode ser um espírito o ajudando. Na cabana, durante o jantar, a Lemia elogia a evolução de ambos e orienta a Miura a continuar ajudando a Rin, enquanto Taichi deve continuar trabalhando no aprimoramento físico de todo o seu corpo. Ela reforça que essa será sua principal forma de luta, até que ele possa descobrir o seu elemento. Mais tarde, naquela noite, a Miura pergunta a Lemia o que ela acha dos recém-chegados. A Lemia admite que, embora eles sejam talentosos, o treinamento intensivo é necessário, porque uma grande guerra está por vir. Ela temia que os problemas da capital não os afetassem em um local tão remoto, mas agora acredita que o perigo está mais próximo do que ela esperava. Depois de algumas semanas, o Taichi e a Rin participam de um teste para avaliar o quanto evoluíram com seu treinamento. O Taichi enfrenta um grupo de lobisomens, enquanto a Rin incinera uma horda de coelhos monstruosos. O Taichi agora consegue controlar perfeitamente a quantidade de poder mágico que ele concentra em seus punhos, enquanto a Rin domina feitiços básicos, sem precisar de encantamentos, e combina vários elementos ao mesmo tempo. Durante essa cena, a Lemia e a Miura observam os dois do alto de um penhasco, comentando como eles ficaram incrivelmente fortes em tão pouco tempo. Nesse momento, elas percebem que os dois estão enfrentando um cavalo obsidiano, e diferente do primeiro encontro com a criatura, agora eles estão muito mais poderosos e conseguem derrotá-lo com facilidade. E depois disso, eles ainda transformam o monstro em um jantar. Mais tarde, naquela noite, todos comemoram o fato do Taichi e da Rin terem passado no teste de graduação, e a Lemia avisa que no dia seguinte eles se mudarão para outro lugar e iniciarão suas carreiras como aventureiros. Ela também explica que eles são perdidos, que no caso são pessoas que vieram de outros mundos para este. A Lemia continua dizendo que às vezes isso acontece por acidente, mas outras vezes um feiticeiro habilidoso com magia de espaço-tempo os convoca, e essa informação deixa o Taichi e a Rin bastante surpresos, e eles perguntam como a Lemia sabia disso. Ela explica que a quantidade anormal de magia que ambos possuem, junto com o uso de palavras incomuns, os denunciou. A Lemia diz que decidiu treiná-los para evitar que eles fossem manipulados por pessoas mal intencionadas, e sobre o motivo deles terem sido convocados, ela
ressalta que apenas o feiticeiro responsável poderia esclarecer isso, mas existem poucos feiticeiros capazes de usar magia de espaço-tempo em todo o reino. O Taichi comenta que isso torna a busca mais simples, pois reduz o número de suspeitos. Ele acredita que ao encontrá-lo, eles poderão resolver o mal-entendido e retornar ao mundo deles. A Lemia diz que isso pode ser possível, mas o pergunta se isso realmente vai ser tão fácil. Após o jantar, o Taichi conversa com a Rin sobre tudo o que aconteceu desde que eles chegaram a esse mundo. Ele propõe que eles trabalhem como aventureiros, ganhem dinheiro e construam uma reputação, para no fim usar a influência deles para encontrar o feiticeiro que os convocou. A Rin concorda, estando agora cheia de esperança, e a conversa termina com um clima leve, e os dois têm um momento de descanso fora da tela. Mais tarde, o Taichi observa sua própria mão brilhando, e se pergunta se realmente possui o poder de derrubar grandes nações. Ele ouve novamente a voz misteriosa que tem aparecido para ele, desta vez dizendo que eles se encontrarão em breve. A voz parece ansiosa, mas ainda não revela nada, deixando o Taichi ainda mais confuso. Algumas semanas depois, vemos o Taichi acordando em sua cama após sonhar novamente com a voz, e descobrimos que ele e a Rin se mudaram para Aspire, onde se registraram como aventureiros, e começaram a trabalhar em missões de Rank E. Com o passar do tempo, eles vão ficando cada vez mais fortes, e vão aprendendo mais sobre esse mundo. E além disso, a Rin dedica bastante tempo de sua vida absorvendo informações sobre Elistain, e ela descobre que o reino onde eles estão é parte do continente ocidental e é reconhecido pela magia mais avançada do mundo. E com uma população de 20 milhões, quase cerca de 80% das pessoas do reino conseguem realizar uma magia básica, o que torna o país uma das 3 maiores nações de Elistain. Aspire, o lugar onde eles estão, é por sua vez uma cidade próxima às fronteiras, sendo a cidade onde eles estão vizinha a 2 impérios, o que torna essa cidade um ponto central para o comércio e troca de informações. E enquanto tomam o café da manhã, eles recebem um chamado do mestre da guilda. Ao chegarem, eles são informados sobre uma missão especial, que se trata de investigar atividades suspeitas em um bar localizado nas favelas. O mestre explica que mercadorias roubadas dos vagões têm sido contrabandeadas para a cidade por meio dessas áreas, e ele pede que o Taichi e a Rin reúnam informações para ajudar a guilda a capturar os culpados. A recompensa é de 7 moedas de prata, tendo a possibilidade deles receberem um bônus. O Taichi pergunta se eles realmente deveriam aceitar uma missão de baixa classificação, mas o mestre insiste, dizendo que confia neles por serem aprendizes da Lemia. Ele também avisa que essa missão já fracassou 2 vezes, e um terceiro fracasso resultaria em prejuízos financeiros para a guilda. Então, por ser um aprendiz da Lemia, o Taichi aceita, e no caminho para as favelas, a Rin tenta comprar algumas frutas, mas ela percebe que os preços dobraram desde a semana anterior. O comerciante explica que os ataques aos vagões causaram escassez de produtos, por isso os preços aumentaram. Mais tarde, ao anoitecer, eles observam algumas caixas sendo descarregadas pelos fundos de um bar suspeito, e entrando no local, eles pedem cerveja ao barman, que responde que não vende bebidas fracas. O Taichi o intimida com sua presença confiante, fazendo-se sentar e começar a falar. O Taichi tenta obter informações sobre o esquema de contrabando, e o barman inicialmente hesita, mas o Taichi joga um saco de moedas sobre o balcão e o desafia, e ao verem o dinheiro, alguns frequentadores do bar tentam roubá-lo, mas o Taichi e a Rin os derrotam com facilidade. Pressionados, os capangas confessam que foram contratados por um homem encapuzado para transportar mercadorias roubadas. Eles não conseguiram identificar o mandante devido à escuridão, mas mencionam que a recompensa era alta, o que os motivou a aceitar o trabalho. Depois de ouvir isso, o Taichi e a Rin deixam o bar, e enquanto discutem o que descobriram, eles percebem que estão sendo seguidos por 3 ninjas. Eles atraem os perseguidores para um local isolado e entram em confronto. O Taichi, controlando sua força, derruba um dos oponentes com um soco poderoso, demonstrando o quanto evoluiu em segurar sua força. A Rin também não fica para trás e mostra que é bem ágil, empurrando um dos ninjas para longe, antes de deixar que o Taichi a proteja, equilibrando muito bem o trabalho em equipe. Depois disso, os dois enfrentam a última assassina e perguntam se ela está pronta para se render. No entanto, a primeira ninja, que estava desacordada, desperta e joga uma bomba de fumaça, permitindo que elas escapem do local, mas elas deixam para trás uma companheira inconsciente, e o Taichi comenta que a intenção delas não parecia apenas espantá-los, mas sim eliminá-los de verdade. Isso surpreende a Rin, e eles levam a ninja capturada à guilda, pedindo ao mestre que a mantenha viva para o interrogatório. Na manhã seguinte, o Taichi e a Rin encontram a Miura na taverna. Ela os parabeniza pela promoção para a classificação D como aventureiros. A Miura explica que tem uma missão especial e gostaria que eles formassem um grupo com ela. Ela diz que as frutas mélilas cultivadas na floresta do norte estão prontas para a colheita, mas os fazendeiros estão sofrendo com ladrões. A missão é capturar os responsáveis e proteger a produção. A recompensa é de 500 pratas, o que também ajudará a cidade a se recuperar da inflação. O Taichi e a Rin a aceitam imediatamente, e o grupo parte para a floresta.
Ao chegarem à fazenda, à tarde, eles são recebidos pelos fazendeiros locais e pelo Cassim, um supervisor. E durante o aperto de mão, o Taichi sente algo estranho, mas logo o ignora. O grupo então caminha até as árvores e a Rin usa um feitiço de detecção mágica para identificar qualquer presença suspeita. Ela detecta um sinal forte, indicando que um grande monstro está vindo. Todos se posicionam para o combate e de repente um enorme ogro, acompanhado por alguns orcs, emergem da floresta. O Taichi, assumindo a liderança, pede para Miura cuidar dos orcs, enquanto a Rin oferece suporte mágico. Ele mesmo avança para enfrentar o ogro, aplicando um soco reforçado por magia de aprimoramento físico. Com um golpe poderoso, o Taichi derruba o ogro, encerrando assim o confronto. Mais tarde, a Miura comenta que a presença de orcs e ogros nessa região é incomum, o que levanta suspeitas de um possível esquema muito maior. Eles decidem armar uma armadilha para investigar mais profundamente. Enquanto isso, em uma cena sombria, uma garota encapuzada aparece cercada por corpos. Ela utiliza magia para absorver a energia vital deles, afirmando estar ansiosa para conhecer o Taichi e a Rin, e depois desaparece com sua capa de invisibilidade. Na manhã seguinte, o Gerard abre a cela da assassina capturada e tenta interrogá-la. Enquanto isso, o Taichi, a Rin e a Miura continuam investigando a fazenda. A Rin usa o seu feitiço de detecção e encontra rastros de atividades suspeitas. Seguindo as pistas, eles encontram uma fogueira recentemente apagada. A Rin detecta a presença de 3 pessoas e os guia até um grupo de ladrões nos campos. Os ladrões são capturados e entregues aos guardas da cidade. O Cassim então agradece ao Taichi e novamente aperta sua mão. Então o Taichi comenta sobre a suavidade das mãos do Cassim e o homem explica que é apenas um supervisor e que ele não faz trabalho manual. A Miura, no entanto, desconfia do Cassim. Ela aponta que ele sabia da presença dos orcs e dos ogros antes deles aparecerem. E agora, rindo, o Cassim confessa ser o mandante por trás dos roubos e o responsável por atrair os monstros. Ele diz que queria testar a força do Taichi, pois precisava da sua ajuda para atingir seus objetivos. Nesse momento, uma figura encapuzada chamada Gremi aparece e revela ser a maga que ajudou o Cassim. A Gremi provoca a Miura e as duas entram em um combate. A Miura enfrenta a Gremi, que demonstra grande habilidade e afirma preferir batalhas diretas ao invés de assassinatos covardes. A Rin apoia a Miura com feitiços de água e terra, conseguindo atordoar a Gremi momentaneamente. A Miura aproveita a oportunidade e fortalece sua magia de aprimoramento físico e assim continua o duelo. Enquanto isso, Cassim invoca um elemental de gelo para lutar contra o Taichi. O Taichi tenta enfrentá-lo com aprimoramento físico, mas os seus ataques passam pelo monstro sem efeito algum. O Cassim explica que o elemental de gelo é imaterial e só pode ser derrotado com magia de fogo, algo que o Taichi não domina. O Cassim então utiliza uma esfera de energia vital criada pela Grami para fortalecer o seu elemental, transformando-o em uma criatura vermelha ainda mais poderosa. O elemental avança com velocidade e força incríveis, ferindo o Taichi gravemente. O Cassim, aproveitando-se da vantagem, exige que o Taichi o acompanhe e ameaça capturar a Rin e a Miura caso ele não obedeça. A situação se torna cada vez mais tensa e nesse meio tempo, vemos a Miura e a Rin enfrentando a Gremi. A luta está sendo difícil e a Gremi manda a Miura para longe com um soco forte, derrubando a Rin logo em seguida. E se sentindo sobrecarregadas, as duas magas decidem intensificar seus ataques. Elas se lembram de suas batalhas contra Lemia e afirmam que já estão acostumadas a enfrentar magos poderosos. A Grami, confiante, pergunta se elas estavam pegando leve até agora, mas a Miura apenas responde que elas estão voltando para o plano principal. Com isso, a Miura aumenta o seu aprimoramento físico para o nível 40 e parte para cima da Gremi. As duas trocam golpes intensos e a Rin aproveita a oportunidade e ataca a Gremi com uma lâmina mágica, surpreendendo-a. A Gremi tenta desviar saltando para trás, mas a Miura a chuta de volta para frente. A Rin transforma o seu cajado em uma espada e força a Gremi a se defender. Em seguida, a Rin combina o seu ataque com uma lâmina de feitiço, desferindo um golpe que queima boa parte do HP da Gremi. Não satisfeita, a Rin lança um feitiço de tornado e adiciona pólvora ao redemoinho para torná-lo completamente inflamável. Depois, ela acende o feitiço com uma bola de fogo, provocando uma grande explosão. Apesar disso, a Gremi bloqueia boa parte do dano com seu aprimoramento físico, mas a Miura aproveita o momento de distração e acerta a Gremi com sua lâmina de fogo, encerrando assim a batalha. De frente para a Gremi, elas ordenam que ela se renda, porém a Gremi se levanta, lambe seu próprio sangue de forma perturbadora e diz que adoraria enfrentá-las novamente, afirmando que da próxima vez ela sairá vitoriosa. Nesse momento, o Cassim intervém e ameaça as garotas, dizendo que elas devem se render se não quiserem ver o Taichi ser derrotado pelo elemental vermelho. A Miura e a Rin hesitam, se sentindo impotentes. Enquanto isso, o Taichi pergunta como tudo chegou a esse ponto. Ele lamenta por ser forte, mas no fim ainda ser fraco. Ele se lembra de ter sido escolhido para ser um herói com poder de destruir nações, mas agora ele se sente insignificante. E enquanto amaldiçoa sua fraqueza, o Taichi perde a consciência e mais uma vez ouve aquela
aquela voz dos seus sonhos. A voz pergunta se ele deseja poder, e o Taichi responde que sim, dizendo que quer derrotar o Cassim e fazê-lo se arrepender de suas ações. A voz então se apresenta como Ariel, o espírito do vento, e avisa que conceder esse poder será uma exceção às regras, algo que pode ser tão doloroso quanto a morte. E mesmo sabendo que vai sentir muita dor, o Taichi aceita. Assim, ele desperta em seu modo avatar completo, cercado por uma aura de vento muito poderosa. O Cassim ordena que o elemental vermelho ataque, e o golpe é tão forte que lança o Taichi para trás. No entanto, o Taichi se levanta ileso e provoca o Cassim, dizendo que esse ataque foi como ser atingido pela pata de um gatinho. O elemental lança um sopro de chamas, mas o Taichi libera uma poderosa corrente de vento, destruindo tanto o ataque quanto o elemental vermelho. Ao perceber o perigo, o Cassim e a Gremi tentam fugir, e o Taichi tenta detê-los, mas ele sente a dor que a Ariel havia mencionado e cai de joelhos. Mas antes de perder a consciência novamente, ele desfere seu último ataque, que arranca o braço direito do Cassim, e então o maldito foge após ser humilhado. Alguns dias depois, o Taichi acorda na casa da Lemia. Ele está confuso sobre como chegou lá, mas antes que possa perguntar, o seu estômago começa a roncar, e a Lemia o leva para comer. Durante a refeição, a Lemia explica que o Taichi esgotou toda sua magia na batalha e ficou inconsciente por uma semana. Ela esclarece que normalmente os magos recuperam sua magia ao longo da noite, mas esgotar completamente a mana pode levar a um estado de coma prolongado. A Lemia revela que a Miura e a Rin o trouxeram até ela, após ele não acordar por um dia. O Taichi então conta os eventos que aconteceram na Floresta do Norte, e a Lemia identifica o pacto carmesim usado pelo Cassim no elemental de gelo. Ela explica que esse ritual proibido utiliza a força vital de humanos e animais para criar uma magia extremamente poderosa, muito além da capacidade normal do usuário. O Taichi logo em seguida comenta sobre a Ariel, o espírito do vento que lhe deu poder, e ao ouvir isso, a Lemia fica surpresa e explica que o Taichi é um invocador. Ela detalha que os invocadores têm a habilidade única de ouvir os espíritos e formar pacto com eles, permitindo lançar magias muito mais poderosas do que magos ou feiticeiros. E depois de aprender mais sobre sua nova habilidade, o Taichi sai para se encontrar com a Miura e a Rin. Ele pergunta à garçonete de uma taverna onde as garotas estão, mas ela não sabe. Ao sair para procurá-las, o Taichi se depara com uma garota sendo cercada por homens mal intencionados. Ele intervém e a garota, aproveitando a oportunidade, finge ser sua parceira para escapar. Os homens tentam atacá-lo, mas o Taichi os derruba com facilidade, mostrando sua força recém-descoberta. A garota não pareceu incomodada com o fato dele ter derrubado um cara com somente um único chute. Ela sorri e comenta que essa não é a primeira vez em que eles se encontram. Isso deixa o Taichi confuso, mas então ela menciona que ele foi bem rude com ela no primeiro encontro, e isso faz o Taichi se perguntar se ela é alguma irmã perdida dele ou algo assim. Porém, a garota se apresenta como Anastasia e revela que ela, na verdade, é a ninja que ele nocauteou e entregou à guilda há um tempo. Enquanto isso, vemos o Cassim com seu superior, que se autodenomina o Imperador. Ele parabeniza o Cassim por obter informações detalhadas sobre o Taichi e a Rin, dizendo que perder um braço foi um pequeno preço a pagar por isso. Em seguida, ele se volta para Gremi e afirma que ela precisa de ajustes para servi-lo melhor, colocando um feitiço especial em sua mão. O Imperador então dá uma nova missão ao Cassim, descrevendo-a como uma simples brincadeira, algo para animá-lo durante o seu tempo como membro de um braço só. Depois disso, duas mulheres entram na sala e perguntam ao Imperador sobre o carnaval, e ele diz que está na hora de começar e coloca um documento sobre a mesa, declarando que este será o convite especial do Taichi para a festa. De volta à cidade, a Anastasia revela que agora faz parte da guilda e está investigando o caso de contrabando. Ela conta ao Taichi que as pistas a levaram até aquele prédio. Os dois decidem invadir para encontrar o responsável. Dentro, eles enfrentam vários capangas, até finalmente chegarem a uma sala, onde o Cassim e o Imperador estavam antes. Lá, o Taichi encontra um documento deixado pelo Imperador, e ao lê-lo, ele fica claramente preocupado. Enquanto isso, a Rin e a Miura estão explorando o mercado noturno da cidade, aproveitando o ambiente e comendo doces. A Rin parece preocupada com o Taichi, mas a Miura a tranquiliza, dizendo que ele está muito bem sendo cuidado pela Lemia e que elas devem focar em sua própria missão. De repente, as duas percebem que estão sendo seguidas. Elas consideram atrair o perseguidor para um local isolado, mas são atacadas por um garoto encapuzado empunhando uma espada. A Miura avança para enfrentá-lo, enquanto a Rin tenta usar magia para afastá-lo. Logo, mais magos aparecem nos telhados, forçando a Rin a cancelar o seu feitiço e lançar uma barreira defensiva. A batalha rapidamente se torna um confronto de 4 contra 2, e no meio disso, a Gremi aparece usando sua habilidade de invisibilidade, pegando a Miura de surpresa com um ataque certeiro. Depois, ela agarra a Miura e foge, dizendo que não gosta de seguir ordens, mas que o seu chefe insistiu. A Rin tenta persegui-la, mas é mantida ocupada pelos capangas, e a Gremi desaparece, deixando a Rin frustrada. Enquanto isso, Taichi e Anastasia
caminham por um túnel feito com magia de terra. O documento encontrado revelou a existência de uma horda de 3.000 goblins, todos aprimorados com pacto carmesim, escondidos sob a cidade de Aspire. No final do túnel, eles encontram uma porta cercada por ossos. A Anastasia a destranca com suas habilidades de ninja, e apesar de hesitar um pouco, o Taichi observa e comenta que esperava que ela tivesse seguido por um caminho mais limpo, depois do que aconteceu antes. A Anastasia sorri diante do comentário gentil e pede para parar de ser chamada de Anastasia, e eles continuam explorando. De volta à cidade, a Rin derrota os capangas restantes e finalmente encontra a Greme novamente. A Greme parabeniza a Rin por lidar com tudo rapidamente e revela o local onde a Miura está sendo mantida. Ela menciona que o chefe está tentando alimentar a Miura com um orbe carmesim e deixa claro que não gosta de compartilhar suas presas. A Rin corre para o prédio indicado, derrota todos os oponentes no caminho e chega à câmara onde a Miura está presa. E usando um feitiço de vento, ela derrota o principal mago, congela os outros e destrói um círculo mágico, libertando a Miura. Nesse momento, o Imperador entra, acompanhado pelo Cassim. Ele elogia Rin por resgatar a Miura sem matar ninguém. Ele se apresenta como responsável por tudo e afirma que uma horda de 3.000 monstros atacará a cidade em breve, tornando qualquer resistência inútil. A Rin, ao ouvir isso, menciona o nome do Taichi, mas o Imperador responde que eles já prepararam um palco especial para ele. Ele sai, deixando a Rin e a Miura para lidar com a situação, e na saída o Cassim pergunta a necessidade de atacar a cidade por dentro e por fora ao mesmo tempo, e o Imperador afirma que isso é essencial para testar completamente a força do Taichi e da Rin. O Cassim revela que existem 500 monstros carmesins no subsolo e outros 200 monstros acima do solo, e o Imperador parece satisfeito com os números. Enquanto isso, Taichi salva Anastasia de um golem de terra, bloqueando seu ataque com uma única mão e o derrotando com um único soco aprimorado. Após a batalha, uma porta se abre, revelando duas garotas sobre um campo cheio de goblins carmesins. Elas se apresentam como Milo e Melo, declarando que foram as criadoras do golem e que planejam soltar os goblins para causar caos na cidade. O Taichi olha para as garotas e pergunta se é realmente isso que elas querem fazer. Ele considera o fato delas serem apenas crianças. No entanto, as meninas dizem que vão controlar os goblins, usando a esfera que possuem, e os libertam. Enquanto isso, na cidade, a Miura e a Rin vão até a guilda e explicam ao mestre da guilda sobre o Imperador e o seu plano de atacar a cidade usando 3.000 monstros. O Gerard convoca todos os aventureiros e também pede ajuda da guarda local. Todos se preparam para uma guerra defensiva, tendo apenas 180 aventureiros disponíveis. A situação parece desesperadora, porém Alemia aparece e encoraja todos a lutarem. Enquanto isso, Taichi e Anastasia estão ocupados, enfrentando os goblins vermelhos no subterrâneo. O Taichi usa o seu aprimoramento físico para esmagá-los, mas teme que isso possa desabar a caverna. Então ele começa a conter a sua força. Em meio à luta, ele ouve as vozes das meninas e percebe que a bola de cristal que elas tinham era inútil, e agora os goblins também estão atacando elas. O Taichi atravessa os monstros, salva as meninas e elas pedem desculpas por suas ações. Ele as deixa com Anastasia e segue para exterminar os 500 goblins no subterrâneo. Na guilda, Alemia avalia a situação e decide usar um feitiço de grande área para reduzir o número de monstros. Contudo, isso deixa suas reservas de mana baixas, impossibilitando-a de realizar outros ataques fortes. A Rin então se oferece para lançar um feitiço semelhante, usando a energia de vapor para criar uma explosão poderosa. Então, na manhã seguinte, com os monstros se aproximando dos muros da cidade, a Rin usa magia de terra para criar um enorme buraco no chão, fazendo os monstros caírem. Ela enche o buraco com água e arremessa uma bola gigante de metal derretido sobre eles, gerando uma explosão massiva de vapor. Alemia lidera o contra-ataque, enquanto Gerard organiza os aventureiros. Do alto de um penhasco, o Cassim e o Imperador observam a batalha. O Imperador elogia Alemia e a Rin, mas diz que agora é hora de apresentar o verdadeiro perigo. O Gerard recebe a informação de que 200 monstros aprimorados com pacto carmesim se juntarão à batalha, o que o deixa ainda mais preocupado. Nesse momento, Taichi chega ao acampamento com Anastasia e as meninas. Ele explica a situação subterrânea e pergunta sobre a Miura e a Rin antes de sair para ajudá-las. A Miura e a Rin, cansadas da luta, percebem a chegada dos monstros do Pacto Carmesim. A Alemia pede para que elas ganhem 30 segundos, para que ela possa lançar um feitiço poderoso. As duas então correm para enfrentar os monstros menores, enquanto a Alemia prepara o seu ataque. Quando o feitiço atinge os inimigos, restam apenas 3 ogros vermelhos liderando o exército. Cada uma enfrenta um ogro, mas o ataque da Rin é ineficaz e o monstro se aproxima para o golpe final. Então, nos últimos momentos, o Taichi aparece, bloqueando o golpe com uma mão só. Ele diz a Rin para contar tudo a ele quando a guerra acabar. A Alemia e a Miura ajudam a Rin, enquanto Taichi enfrenta o ogro vermelho, jogando-o no chão e o derrotando com apenas um soco poderoso. Depois, ele se junta ao grupo e explica o seu plano. Ele enfrenta
derrotará os 3 ogros, enquanto os outros impedem que os monstros avancem. Durante a luta, o Cassim e o Imperador continuam observando, com o Imperador mencionando que tudo está seguindo o plano de uma figura misteriosa. De volta ao acampamento, a Anastasia cuida dos feridos, mas uma figura encapuzada sussurra algo em seu ouvido, levando-a a caminhar em direção ao campo de batalha como se estivesse hipnotizada. Enquanto isso, a Lemia e os aventureiros continuam lutando contra os monstros menores, enquanto Taichi enfrenta os ogros em um combate de 3 contra 1. Mesmo em desvantagem numérica, ele derruba um dos ogros com seu poder mágico impressionante, mas o chão começa a tremer e um dragão dourado de 2 cabeças emerge do solo, devorando os ogros. Todos ficam chocados com a aparição do dragão, que claramente faz parte do plano do mentor misterioso. O Taichi ordena que todos evacuem a cidade e se prepara para enfrentar o dragão sozinho. A Rin insiste em ficar ao lado dele, enquanto a Miura os incentiva a voltar vivos. O Taichi, porém, diz a Rin para não atrapalhar, argumentando que a presença dela poderia comprometer a luta dele. Ele se posiciona para a batalha final contra o dragão, dizendo que se o dragão decidir atacá-la, ele vai tentar protegê-la, dando sua vida por ela, e isso seria o suficiente para os dois morrerem. A Rin, ao invés de ficar irritada como qualquer mulher normalmente ficaria, entende o recado e se concentra em se defender, enquanto tenta encontrar formas de apoiar o Taichi à distância. Enquanto isso, Taichi corre para encarar o dragão, e no caminho ele chama pela fada, mas não obtém resposta. Ele começa a se perguntar se aquele primeiro encontro foi apenas pura sorte. Mesmo sem resposta, o Taichi se aprimora até o nível 100 e avança com um soco poderoso para iniciar a luta. O dragão bloqueia com a garra e revida seu golpe com várias bolas de fogo, e logo em seguida tenta acertá-lo com seu rabo. A Rin tenta ajudar o Taichi, mas a outra cabeça do dragão dispara uma bola de fogo na direção dela e a chama de mulher inútil. O Taichi perde muito HP com o ataque da cauda e fica se perguntando por que um dragão estaria ajudando monstros. Nisso, a Anastasia aparece e diz que precisa curar os ferimentos dele, mas o Taichi retruca, perguntando por que ela está se metendo nessa confusão. Isso parece trazer a Anastasia de volta à realidade, e ela fica confusa ao olhar ao redor, sem saber como foi parar ali. Nesse momento, o dragão aproveita para lançar uma bola de fogo azul diretamente no Taichi. A Rin tenta correr para salvá-lo, mas a Anastasia acaba empurrando o Taichi para o lado e receber um ataque em seu lugar. O golpe explode o estômago dela, e em seus últimos momentos, a Anastasia se deita nos braços do Taichi, pedindo desculpas pelo erro que cometeu. Ela diz que ele foi o único que a viu como uma mulher, e não como uma ferramenta, e pede que ele se lembre dela como uma amiga se ela sobreviver. Mas antes que ela pudesse terminar, ela dá o seu último suspiro e morre nos braços dele. Ao vê-la morrer, o Taichi é consumido por um ódio profundo e começa a se chamar de inútil por nunca ter levado seus poderes a sério ou treinado o suficiente. Ele chama pela Ariel novamente, dizendo que sabe que ela está o ouvindo e exige sua ajuda. Ele grita e ordena que ela atenda ao seu pedido, e desta vez ela atende, dizendo que esse é o tipo de sentimento forte que ela estava esperando. De repente, o Taichi se vê em um plano espiritual, onde ele conversa com a Ariel. Ela pede desculpas por não oferecer o seu poder a ele como da outra vez, e explica que para isso acontecer, eles precisam formar um pacto formal. O invocador deve chamar o espírito, pedir o seu poder e, acima de tudo, aceitar esse poder plenamente. Depois de entender isso, o Taichi se desculpa por ter gritado com ela, e eles selam um pacto. Com o pacto formado, o Taichi volta ao mundo real, agora como um invocador completo. Ele pede para Rin cuidar do corpo da Anastasia e corre para enfrentar o dragão novamente. Chegando perto da criatura, ele convoca a Ariel e diz que resolverão tudo com um único golpe. O dragão, impressionado com sua coragem, elogia o Taichi e aceita seu desafio. Ele também diz que se o Taichi mostrar todo o seu poder, ele deixará o campo de batalha e ainda responderá qualquer pergunta que o Taichi quiser. O dragão então lança um ataque combinado com um sopro de fogo, mas o Taichi contra-ataca com uma corrente de vento incrivelmente forte. No início, os dois poderes parecem iguais, mas o Taichi rapidamente domina o dragão, atirando ao chão com força. Depois disso, o dragão admite estar impressionado e revela que serve a uma senhora misteriosa. Ele explica que estava ali apenas para testar a verdadeira força do Taichi. Antes de partir, ele diz que essa mulher continuará guiando o Taichi, afirmando que isso é necessário para o bem do país e do mundo. E depois de dizer essas palavras, o dragão vai embora voando. Enquanto isso, o imperador é visto ao lado de uma figura encapuzada, conversando com a senhora misteriosa. Ele relata que o Taichi fez um pacto com o espírito do vento. A senhora sorri e diz que está na hora de preparar o próximo teste, mencionando algo sobre dominar não apenas uma cidade, mas um país inteiro. Depois da guerra, a cidade de Aspire começa sua reconstrução, e apesar da vitória, as perdas foram imensas. O Taichi é mostrado colocando flores no túmulo da Anastasia e também pede para que ela continue o observando do céu. Mais tarde, ele se junta a Lemia e aos outros, apresentando oficialmente a sua fadinha em uma forma reduzida. Enquanto conversam, todos notam uma carruagem escoltada por cavaleiros entrando na cidade.
cidade. A Lemia reconhece o brasão da família real na carruagem. Então, uma jovem de cabelos roxos, a Alcena Norman, desce da carruagem e se apresenta como a filha do Marcus Norman. Ela anuncia que está ali em nome do rei Guilmar e solicita a ajuda deles, pedindo que a acompanhem à capital. No caminho, a Lemia pergunta a Alcena sobre a situação atual do país, e a Alcena explica que nos últimos 30 anos o reino tem sido dividido entre duas facções, uma que apoia o rei Guilmar e a outra que segue um duque de nome horrível, sendo ele o irmão mais novo do rei. O Guilmar conquistou sua posição por meio da diplomacia e de alianças internacionais, enquanto o duque do nome bizarro representa uma visão mais conservadora. Ela também menciona que devido às políticas do rei, muitos magos foram enviados para outras nações, o que pode colocar em risco a posição do reino no mapa, fazendo com que eles deixem de ser o reino que mais tem poder mágico. Para piorar tudo, a oposição finalmente decidiu erguer suas armas contra o reino, e uma guerra de rebelião está prestes a acontecer, e eles esperam que o Tahiti e a Rin os ajudem nessa batalha. Com isso, o grupo chega à capital, e o Tahiti percebe que o lugar está praticamente deserto, quase como se fosse uma cidade fantasma. A Lemia pergunta a Alcena se o rei disse algo sobre o Tahiti e a Rin, e a Alcena responde que ele insistiu em trazê-los para a capital. Nesse momento, uma flecha é disparada na direção deles, mas o Tahiti a agarra no ar, salvando a vida da Alcena. Então, eles descobrem que a flecha foi disparada por um dos homens do duque, que havia sido informado sobre a chegada dos habitantes de outro mundo à capital. De volta ao castelo, o Tahiti e o grupo entram na sala do tribunal, onde a Alcena os apresenta a chefe dos magos e ao comandante supremo do exército, e também a única filha do rei, a princesa Charlotte. Nesse momento, o rei Guilmar também entra na sala e elogia o grupo pelos esforços na defesa de Aspare. A Lemia, impaciente, decide pular as formalidades e pergunta diretamente ao rei o que está acontecendo. O rei então pede que todos os outros saiam, e em seguida diz a Lemia que ela não mudou nada com o passar dos anos, e pelo que parece, a Lemia e o rei são velhos amigos, e ela diz que está disposta a ajudar, mas apenas se ele concordar com suas condições. Em seguida, a Lemia informa que eles voltarão para Aspare por enquanto, e exige que o rei diga honestamente se foi ele quem convocou o Tahiti e a Rin para este mundo. O Guilmar, assumindo o risco, admite que foi ele quem ordenou a invocação. Ao ouvir isso, o Tahiti dá um passo à frente, e indignado ele pergunta ao rei como ele teve coragem de o tirar de uma vida pacífica, os convocando para um mundo onde eles teriam que matar por ele. E o Guilmar, tentando assumir a responsabilidade, diz que vai lidar com as consequências, e o grupo é liberado para os seus aposentos. Enquanto isso, a Lemia e a Muller se reúnem com os generais para discutir os próximos passos, e o Tahiti e a Rin ficam refletindo sobre essa nova revelação em seus quartos. Mais tarde, a Alcena bate à porta do quarto do Tahiti e da Rin, informando que a princesa Charlotte deseja falar com eles. A Charlotte entra, visivelmente nervosa, e pede desculpas pelo incômodo. Ela então revela que foi ela, na verdade, quem os convocou para este mundo. A Charlotte explica que passou meses pesquisando antes de realizar o feitiço, mas ficou dividida entre respeitar a paz das pessoas que ela convocaria e cumprir o seu dever como princesa do reino. No final, ela optou por seguir o que esperavam dela. A Charlotte conta que durante a invocação, um dos assassinos do duque invadiu o local, causando uma instabilidade no feitiço. Inicialmente, ela queria convocar apenas o Tahiti, que possui uma quantidade absurda de magia, mas devido ao ataque, a Rin também foi puxada para o feitiço. O resultado foi que ambos acabaram sendo teletransportados para um campo aleatório perto de Aspire, ao invés de aparecerem no palácio. Ela explica que eles levaram muito tempo para descobrir o paradeiro deles e pede desculpas, enquanto chora, dizendo que está muito arrependida de ter arruinado a vida pacífica de ambos. E vendo-a chorar, o Tahiti e a Rin pedem para que ela levante a cabeça e dizem que eles a perdoam. Eles entendem o desejo dela de proteger aqueles que lhes são preciosos. A Charlotte, emocionada, promete que quando a paz for restaurada, fará tudo ao seu alcance para devolvê-los ao mundo deles, mesmo que isso custe sua própria alma. O Tahiti responde que eles vão ajudar nessa guerra, para que todos possam sair felizes. Nesse momento, a Lemia entra no quarto e pede para que o Tahiti a acompanhe. A Lemia leva o Tahiti para um campo de treinamento, onde o general Sumela está esperando. Basicamente, as habilidades do Tahiti vão ser testadas para que todos descubram se ele é tão poderoso quanto o rei espera. Durante o duelo, o Tahiti demonstra o seu domínio, desviando de todos os ataques da Sumela, e em seguida quebra a espada dela usando uma lâmina aprimorada. A luta continua no corpo a corpo, e o Tahiti consegue derrubar a Sumela, ficando por cima dela. A Sumela, claramente impressionada, pergunta se ele estaria disposto a derrubá-la novamente, e faz um comentário que deixa o Tahiti em completo choque. Literalmente, ela queria ser devorada por ele. Mais tarde, naquela noite, o Tahiti conversa com a Ariel sob o céu estrelado. Ele fala sobre o medo de usar muita força contra inimigos humanos, mas afirma que se for para proteger a Rin, ele está disposto a fazer isso. Depois disso, o Tahiti volta ao castelo, e ao procurar pela Rin, ele acidentalmente a vê quando ela está se trocando. Por outro lado, a
Charlotte é vista rezando no templo sagrado, onde é surpreendida pela chegada do cardeal Laudra, e descobrimos que ele é o responsável pelo ataque a Aspire, mas a Charlotte ainda não sabe disso. Na manhã seguinte, o Taichi está andando pelo castelo em busca da Rin, e a encontra regando algumas flores no jardim. Ele pede que ela leve os relatórios para a sala de audiências, pois Alemia quer que ambos participem da reunião dos generais. Enquanto isso, em outro local, o Duque está reunindo seus próprios generais, e dois marqueses discutem a melhor estratégia. O Marcus Milgan sugere reunir as forças e cercar imediatamente a capital, enquanto o outro general, o Marcus Marques, argumenta que é melhor avaliar as habilidades dos guerreiros antes de realizar um ataque completo. Ele destaca que, segundo as informações, um deles pode invocar até mesmo espíritos. No fim, o Duque decide apoiar a estratégia do Milgan e autoriza a mobilização das tropas rumo à capital. E enquanto a Sumela e a Muller informam ao rei que o exército do Duque está marchando em direção ao Enefix, eles avisam que possuem 3.000 soldados prontos para serem enviados e outros 6.000 soldados de reserva. A Muller também informa que tem cerca de 300 magos prontos para lutar e outros 600 em espera. O rei ordena que eles defendam a capital com todas as suas forças e todos vão para a sala de reuniões táticas, onde formam um plano para enfrentar as tropas do Duque, e o Taichi e a Rin também ajudam na elaboração do plano. O Taichi fica apreensivo com a ideia de usar seus poderes contra humanos, mas a Lemia o encoraja a ter coragem, enquanto a Sumela promete se casar com ele após a guerra, deixando ainda mais confuso. Mais tarde, o Taichi se encontra com a Rin, que está muito tensa sobre sua participação na guerra. Ele diz que ela não precisa lutar, pois entrou nessa situação por engano, mas a Rin reafirma que entrou no círculo por vontade própria e que lutará ao lado dele. Ela também o convida para passar a noite em seu quarto, onde os dois se sentam juntos, com a Rin apoiando sua cabeça no ombro do Taichi. E apesar desse momento de paz, quando o Taichi tenta pegar na mão dela, algo o faz decidir encerrar a noite. Enquanto isso, a Miura e a Lemia conversam sobre a Rin enquanto tomam chá. A Miura decide verificar como ela está, mas a Lemia, olhando pela janela, percebe algo estranho e pergunta se ela está paranoica. Logo, vemos um assassino encapuzado em cima de uma árvore, do lado de fora da janela. Então descobrimos que esse assassino foi enviado para matar a Rin e o Taichi durante a noite. No entanto, o Taichi já havia percebido a presença do assassino e apenas deixou seu travesseiro abaixo do cobertor para enganá-lo no ataque. Quando o assassino invade e ataca, o Taichi e os outros o capturam em flagrante do quarto. O Taichi tenta explicar como percebeu a presença do assassino, mas este não liga para a conversa e aproveita a oportunidade para atacar a Rin. Imediatamente, o Taichi ativa sua magia de aprimoramento físico e derrota o assassino com uma série de golpes poderosos, jurando que vai proteger aqueles que ele ama. A Lemia intervém e pede que o Taichi pare, mas o assassino acaba escapando. Enquanto foge, o assassino decide perseguir seu outro objetivo. Na manhã seguinte, o exército do Guilmar enfrenta as tropas do Marcos, compostas por 1.000 soldados. O Taichi inicia a batalha enviando um aviso com magia de vento, explodindo o chão na frente das tropas inimigas, mas para sua surpresa, o Nilgen e seus homens contra-atacam usando bolas de fogo e balas de água, lançadas por anéis mágicos. Essa estratégia confunde o exército do Guilmar, e o Taichi rapidamente usa suas habilidades para analisar a situação, e rapidamente informa a Lemia sobre os anéis. Ela explica que esses itens utilizam pedras mágicas e podem consumir a força vital do usuário caso a magia se esgote, e se esse item for usado por pessoas inexperientes, elas podem acabar morrendo. O exército de Nilgen continua a usar os anéis, exaurindo rapidamente suas forças, e observando isso, o exército do Guilmar opta por uma estratégia defensiva, acreditando que logo seus inimigos irão ficar sem mana. Essa decisão deixa o Taichi e a Rin desconfortáveis, e a Sumela argumenta que apesar de serem inimigos, aqueles soldados também fazem parte do reino, e que por isso eles devem evitar mortes desnecessárias. A Lemia então propõe um plano, que envolve a Rin e os outros magos. Então o Taichi cria uma barreira com magia de vento para proteger a Rin, enquanto ela prepara um feitiço em conjunto com os magos reais. Eles fazem chover e em seguida, a Rin utiliza magia de relâmpago para incapacitar os inimigos sem matá-los. O Nilgen, agora exausto, é confrontado pelo assistente do Duque, que explica o que aconteceu antes de empunhalá-lo, declarando que o Nilgen cumpriu seu propósito, e assim a batalha chega ao fim. Mais tarde, o Cassim e a Grami bebem em um bar, onde o Cassim exibe um dispositivo e promete que fará o Taichi lamber o chão da próxima vez em que ele o encontrar. Na manhã seguinte, a Rin acorda o Taichi de forma carinhosa, mas ele corre para o banheiro devido a uma indigestão causada pela comida indiana da noite anterior. Mais tarde, eles se encontram com a Lemia e a Miura, que informam que o rei os convocou para a sala de audiências. O rei anuncia que a princesa deseja recompensá-los por suas conquistas na guerra, permitindo que eles escolham armas especiais da coleção real. A Lemia escolhe um anel mágico, o Taichi pega uma katana, a Rin opta por um cajado e a Miura escolhe uma adaga de alta qualidade. Depois disso, no campo de treinamento,
treinamento. A Sumela pede ao Taichi que mostre sua grande espada preta. A Lemia testa o seu anel mágico, enquanto a Sumela provoca o Taichi, mas ele ainda está debilitado por conta da indigestão e acaba desmaiando. Mais tarde, ao sair para comprar remédios, o Taichi percebe que está sendo observado pelas pessoas, que o reconhecem como um herói da guerra. Enquanto entretém algumas crianças, ele nota que está sendo seguido. Ele chama a pessoa que o segue, e essa pessoa é o Cassim, que agora só tem um braço. O Cassim desafia o Taichi para um duelo, ameaçando envenenar os poços da cidade se ele recusar. Ele também mostra um dispositivo que restringirá os poderes mágicos do Taichi, nivelando assim a batalha entre os dois. Dessa forma, eles podem lutar em condições iguais, e o Cassim vai poder provar que ele só perdeu para o Taichi devido aos dons especiais dele. Obviamente, isso parece uma má ideia, mas o Taichi, como protagonista destemido que é, decide aceitar o desafio. Afinal, ele não acredita que vai perder para um homem que só tem um braço. No entanto, isso deixa ele furiosa, e ela avisa para ele não voltar chorando se o seu poder nunca mais retornar. A batalha então começa, e o Taichi avança com uma rajada de vento, mas o Cassim se esquiva e contra-ataca com uma adaga. O Taichi a bloqueia com sua espada e pula para trás, enquanto o Cassim atira balas de gelo e água. O Taichi avança e derruba a adaga da mão do Cassim, mas é atingido por algumas balas de gelo. A luta se esquenta e se torna mais intensa, e no canto, a Greme observa os dois enquanto dá risada. No final, o Taichi e o Cassim decidem que o próximo movimento determinará o vencedor. O Cassim carrega um grande feitiço de gelo e se prepara para lançá-lo no Taichi, que está ferido na perna e aparentemente incapaz de se esquivar. O Taichi, pensando na Rin e em suas primeiras lições de magia, decide acreditar em si mesmo. Ele infunde sua espada com magia e corta o feitiço de gelo, criando uma onda de choque que joga o Cassim contra a parede. A luta termina com a vitória do Taichi, e o Cassim aceita a derrota, mas o Taichi ainda brinca dizendo que ele tem um braço como vantagem, então a batalha não foi tão justa. Depois disso, a Aerial pede para o Cassim devolver o poder mágico do Taichi, e ele explica que o dispositivo deve ser destruído para que tudo volte ao normal, e antes que possam fazer qualquer coisa, a aura sombria ao redor do dispositivo se transforma em um monstro das sombras, que começa a atacar o Taichi. O Taichi tenta revidar com magia de vento, mas isso não causa nenhum dano. O monstro dispara balas trevosas, deixando a situação ainda mais complicada. A Greme aparece de repente, saindo de sua capa de invisibilidade, e ataca o monstro. O Cassim distrai o monstro com magia de gelo, e pede a Greme para destruir o dispositivo. Porém, mesmo após a destruição do dispositivo, o monstro não desaparece. O Cassim desconfia que isso também foi um plano da Lotter, mas quando o dispositivo quebrou, o Taichi recuperou os seus poderes. Então ele decide acabar com o monstro. Ele pede a Aerial para comprimir o ar e formar um raio, que ele canaliza em sua espada para atingir o monstro das sombras, o derrotando completamente. Depois disso, o Taichi dá uma poção de cura para o Cassim, mas a Grame pede para que ele pare, pois ele está machucando ainda mais o orgulho do Cassim. O Cassim então admite que agora ele respeita o Taichi, e a rivalidade entre os dois agora se torna saudável. A Greme ajuda o Cassim a se levantar, e os dois partem com o Cassim determinado a se tornar mais forte. Nesse momento, o sino da cidade toca, e o alto-falante anuncia que o exército do Duque declarou guerra. O Taichi corre de volta ao castelo para se encontrar com a Rin e os outros. Todos começam a se preparar para a guerra que acontecerá no dia seguinte. Enquanto isso, a Senhora Misteriosa descobre que o Taichi lidou com o monstro das sombras. Então ela decide seguir com a próxima fase do plano. Ao lado deles, vemos uma outra figura encapuzada. Então, na manhã seguinte, vemos o Duque de nome estranho se dirigindo ao seu exército, antes de marchar em direção à capital. E em meio a essa situação, o Marcos Marques pede permissão ao Duque para lidar com a Lemia por conta própria. Ele promete que fez os preparativos necessários e garante que não o decepcionará como Nilgan. O Duque então marcha em direção à capital, e os dois exércitos se enfrentam no campo de batalha. Ele pergunta ao Animus sobre as chances de vitória, e o Animus garante que o Marcos Marques cuidará de todos, exceto do Taichi. No entanto, ele promete que garantirá que o Taichi não seja um problema. Do outro lado, o Guilmar elogia seus soldados com um discurso inspirador, encorajando-os a lutar pelo seu reino e se tornarem heróis. A guerra começa, e vemos espadas colidindo e feitiços mágicos cruzando o campo de batalha. O Rin e a Miura dominam as suas lutas, enquanto a Lemia utiliza feitiços poderosos do seu novo anel mágico para destruir completamente seus oponentes. No entanto, os combatentes acabam sendo separados em confrontos individuais preparados por Marcos. A Rin enfrenta uma aventureira chamada Suzora, enquanto Marcos luta contra Miura. A Lemia enfrenta uma feiticeira chamada Miss Follow, que usa uma magia de interferência para atrapalhá-la. Enquanto isso, Taichi usa magia de vento para saltar sobre as forças inimigas e aterrissar no acampamento do Duque, ignorando as conversas estratégicas. Ele entra diretamente e exige que o Duque se renda. O Duque manda todos, exceto o Animus, saírem e conversa com Taichi. Taichi propõe que se o Duque ordenar a rendição dos seus homens, ele irá garantir que o rei seja misericordioso com ele. Mas caso o Duque não se renda, o Taichi terá que derrotá-lo e levar sua cabeça de volta ao rei. O Duque pergunta por que o Taichi não
não se torna um rei, ao que o Taichi responde que não quer o fardo de ser odiado como um ditador. O Duque ri e diz que por ele ter crescido em um mundo pacífico, a visão que ele tem sobre tudo é completamente diferente. Ele afirma que às vezes é uma questão de orgulho e que as pessoas que têm poder devem tomar decisões, mesmo que isso leve à morte de muitas pessoas. Enquanto isso, o Animus prepara um feitiço sombrio pelas costas, enchendo os soldados do exército do Duque com uma energia sombria. De volta ao campo de batalha, a Lemia enfrenta sua inimiga e pergunta se ela está apenas tentando desgastá-la. A sua inimiga a ataca com uma magia de gelo, mas a Lemia bloqueia invocando chamas da terra. Em seguida, sua inimiga lança uma série de balas de gelo, mas a Lemia as defende com magia protetiva e contra-ataca, abatendo-a com uma lâmina de vento. Seu inimigo fica surpreso com suas habilidades e aceita sua derrota e pede para que a Lemia finalize a batalha. E a Lemia faz isso com uma enorme bola de fogo. Ao mesmo tempo, a Miura está lutando contra Marquis, usando sua espada flamejante. O Marquis consegue derrubá-la no ar e chega a insinuar que ele vai experimentar a carne de um elfo, mas a Miura se esquiva e o atinge com destreza, cortando seu pescoço com as adagas que havia pegado da coleção real. Enquanto isso, Arryn enfrenta dificuldades contra Suzura, que continua pressionando. Arryn é forçada a jogar na defensiva por algum tempo, e depois de analisar cuidadosamente os movimentos e habilidades da Suzura, Arryn finalmente se prepara para encerrar a luta. A Suzura tenta golpeá-la com um ataque devastador na terra, forçando Arryn recuar, mas Arryn muda de tática e utiliza magia de gelo para lançar pingentes congelados na direção da Suzura. A Suzura desvia dos pingentes, apenas para perceber tarde demais que foi distraída. Arryn aparece sobre ela com uma enorme bola de fogo, reduzindo drasticamente a vida da Suzura com um ataque. No entanto, as duas percebem algo estranho dos soldados caídos ao redor. Eles começam a agir de forma bizarra como zumbis e cercam as duas. Arryn propõe uma trégua temporária, sugerindo que elas unam forças para sobreviver, e a Suzura aceita e elas passam a lutar juntas contra os soldados controlados. Enquanto isso, Taichi ainda está no acampamento do Duque, discutindo sobre uma possível rendição. Aeriel percebe o feitiço maligno do inimigo e alerta o Taichi sobre isso. É nesse momento então que o inimigo principal revela sua verdadeira identidade. Ele confessa que orquestrou a rebelião e manipulou o Duque contra o irmão. Ele explica que planejou tudo o que está acontecendo e com um feitiço chamado Maldição das Trevas, ele foi capaz de transformar os soldados caídos em máquinas de matar que não podem ser paradas. Ele admite que está agindo sob as ordens de uma figura misteriosa, o seu mentor, e não tem interesse real no reino ou na disputa dos irmãos. Ele declara que transformará tudo em cinzas, assim como seu mestre deseja. Em seguida, o seu feitiço começa a se espalhar pelo campo de batalha, enquanto ele mesmo se transforma em um demônio. A Lemia e sua companheira observam um feitiço se expandir, e elas explicam que este é o mesmo feitiço usado há 200 anos atrás na batalha que aconteceu no Império Santo. E embora aquela batalha tenha sido curta, os soldados mortos se transformaram em zumbis furiosos que atacaram aliados e inimigos. O feitiço se espalhou rapidamente, atingindo civis, e resultou na morte de mais de 700 mil pessoas. Essa tragédia ficou muito conhecida, e agora o grupo percebe que a menos que a fonte dessa magia seja destruída, o feitiço continuará a transformar os vivos e os mortos em zumbis. A batalha entre os dois exércitos se torna caótica. A Lemia e a Miura e outros soldados lutam contra as hordas de soldados sendo controlados, e elas acreditam que o Taichi é a única esperança para os salvar dessa situação. De volta ao acampamento do Duque, o Taichi decide libertar todo o seu poder espiritual para salvar seus amigos, mesmo que isso possa custar sua vida. No entanto, antes que ele possa agir, Aeriel pausa o tempo e revela que vinha escondendo um segredo. Ela admite que estava mentindo para o Taichi e confessa que tinha medo do próprio poder dele. Por isso, Aeriel se apresentou a ele apenas em sua forma semi-original. E agora, vendo sua determinação, ela acredita que ele está pronto para lidar com seu verdadeiro poder. Aeriel então revela o seu verdadeiro nome, sendo ela Sylphide, a rainha dos espíritos. Com o tempo voltando ao normal, Arryn aparece ao lado do Taichi, acompanhada por Suzura. Arryn o abraça, revelando que está ferida, e o Taichi promete encerrar a guerra para que eles possam voltar para casa. Ele levanta a mão e invoca Sylphide, utilizando um feitiço especial que destrói o círculo mágico da Maldição das Trevas. Todos ficam surpresos com o poder do Taichi, e a Suzura revela que a Sylphide é considerada como um dos 4 espíritos mais poderosos do universo. Com o feitiço destruído, a batalha volta ao normal. No entanto, o Taichi percebe que ainda precisa lidar com o inimigo principal. Ele libera o seu novo poder e voa para o céu, iniciando uma batalha intensa no céu. Eles trocam vários golpes, e o Taichi aproveita a oportunidade para perguntar ao seu inimigo sobre a pessoa misteriosa que ele mencionou. Seu inimigo revela que ela é a governante deste mundo, e que foi ela quem na verdade orquestrou tudo, desde o nascimento do Taichi até a sua invocação para este mundo. E agora finalmente chegou o momento em que ele libera o seu verdadeiro poder como invocador. Ele explica que o mundo está caminhando para uma grande guerra, e que para protegê-lo eles precisavam de uma arma suprema. E segundo ele, o Taichi foi escolhido para se tornar essa arma definitiva.
Seu inimigo acrescenta que todas as batalhas enfrentadas por ele faziam apenas parte do plano dessa senhora misteriosa para fortalecê-lo, deixando claro que ele, assim como Taichi, são apenas peões no grande esquema dela. O Taichi, furioso, exige saber o nome dela. No entanto, o seu inimigo diz que ainda não é hora dele descobrir isso, o que só o deixa ainda mais irritado. O Taichi declara que nunca aceitará perder amigos ou vidas inocentes por conta desses jogos de manipulação. Ele ataca o seu inimigo com toda a sua força, socando o demônio diversas vezes, e à medida que a sua raiva cresce, o Taichi começa a dominá-lo, desferindo golpe após golpe, até acertar um soco poderoso no estômago, que joga seu inimigo no chão. Agora, em seu último suspiro, seu inimigo provoca o Taichi, dizendo que ele deveria acabar logo com isso, e que a hesitação e a compaixão do Taichi são as únicas fraquezas que ainda o prendem. Mas o Taichi responde que, ao aceitar esse poder sombrio, o seu inimigo acabou abandonando sua humanidade. Então ele conjura um poderoso feitiço de raio e elimina seu inimigo de uma vez por todas, e eu nem fiz questão de decorar o nome dele. Com isso, a guerra finalmente chega ao fim, e vemos o Taichi acordando no castelo, com a Rin e a Lemia e a Miura ao lado dele. Elas explicam tudo o que aconteceu desde a derrota do seu inimigo, e nesse momento a Charlotte também aparece para verificar como ele está, e descobrimos que o Taichi ficou sem magia e dormiu por vários dias novamente. Pelo menos agora ele é considerado o herói do reino. Como reconhecimento, o rei concede a ele o título de conselheiro do exército real e o nomeia membro de uma força especial, destinada a proteger o reino em momentos de necessidade. O duque, por sua vez, enfrenta as consequências de sua rebelião, sendo julgado pelos seus atos. Com isso, a paz finalmente volta ao reino, pelo menos por enquanto. O Taichi, agora acordado, começa a refletir sobre o seu poder, e ele teme um dia se transformar em um monstro como seu inimigo, aquele que eu não lembro o nome. No entanto, a Lemia o tranquiliza, dizendo que enquanto ele mantiver o seu coração no lugar certo, ele continuará sendo humano, independente da quantidade de poder que ele possuir. Esse apoio renova a determinação do Taichi, e ele decide ficar ainda mais forte para proteger seus amigos. E antes que eles partam indo embora, a Charlotte promete que continuará procurando uma forma de enviar o Taichi e a Rin de volta ao mundo deles. No entanto, o Taichi diz que eles não precisam ter pressa, pois ele está feliz em passar mais tempo com seus novos amigos e explorar esse mundo. Finalmente vemos os nossos personagens principais voltando ao treinamento, com o Taichi jurando que nunca permitirá que seus amigos se machuquem novamente. E enquanto tudo isso acontece, aquela mulher misteriosa, a tal da mentora que planeja tudo, observa o Taichi de sua bola de cristal, parecendo muito satisfeita com o rumo da história. Assim termina a primeira temporada do anime Isekai Cheat Magician, um anime que tem uma nota 5 no My Anime List, mas pelo meu vídeo até que foi legal de assistir, não é mesmo?